Exatamente. E aí eu quero agora entrar um pouquinho mais nos cases. Cases de sucesso, cases que assim precisou ser trabalhado. A gente tem alguns cases aqui, mais na parte da mineração, na parte da construção. E aí eu queria discutir com vocês alguns cases desse tipo. Até, como a gente falou de aplicação, como que se aplica esse material, né? Então, discutir um pouquinho mais desses cases. Todo eletrodo eu posso usar? Ou não, tem que ser um eletrodo específico? Então, queria comentar um pouquinho mais. Eu acho que a gente poderia talvez chamar o Eric para... Isso, eu sugeri, a gente vai chamar o Eric. O Eric é o nosso gestor de contas aqui, responsável pelo estado de São Paulo. Né? Então, ele tem uma experiência boa também nessa parte de aplicações. E aí a gente pode explicar um pouquinho mais caso a caso aí. Fechado. Eu vou também dar espaço pro Renan, que é o nosso analista interno, que ele também participa de muitos cases que acontecem aqui no GHT. Então, acho que é interessante vocês baterem um papo com ele também, que vai ajudar. Tá? Então, pode vir aí, Renan e Eric. Então tá, Carlos, obrigado de novo. Eu que agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade aí. Obrigado, Carlos. Parabéns. Renan, Eric, pode vir para cá, por favor. Estamos de volta aqui com o nosso amigo Eric da NMLK e com o Renan, meu parceiro de trabalho. Gostaria que você se apresentasse para nós, Eric, por favor. Bom dia a todos. Eu sou o Eric Santos, gerente de contas aqui da região de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast. Primeira experiência. E eu acho que o bate-papo aqui vai ser bem gratificante. Ah, que ótimo. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Renan, atuo junto com o Ed Cumbertoni, né, na equipe de grande porte. Atuo junto com ele nas demandas da NMK, né, com a Quard, com o material Quard, apoio nos processos aí de fabricação, junto com a nossa unidade Fabril, e ajuda a entregar a solução final para o cliente. É isso. Você está aqui agora porque é o momento que eu mais gosto, né, que é a parte de aplicação, de transformação do material, aquilo que a gente entrega para o cliente final, né? Você tem alguma experiência, algum case que você poder falar para a gente aqui, utilizando o material, tanto Quard quanto Quend, que teve sucesso, né, na apresentação? Sim, claro. Como vocês já sabem, o Quard ele é um aço de impacto e desgaste. Então, uma das aplicações de sucesso que nós tivemos foi em revestimento de básculas para mineração de grande porte. Caminhões de meia cana, conchas em geral. Então, esse tipo de material para desgaste, quando você substitui um aço comum para aplicar um aço especial que tenha resistência a impacto, desgaste e tem uma durabilidade maior, evita as paradas para manutenção, pode até reduzir espessura, dependendo do projeto do cliente. Você reduz espessura, reduz peso e com isso você acaba contribuindo com o meio ambiente, reduz o consumo de combustível. Enfim, o Quard realmente é um produto excelente para algumas... Complementando aqui, Eric, voltando nessa questão da báscula, é uma aplicação bem interessante, né? Que o pessoal situar aí, a báscula de um caminhão de minério, né? Principalmente no caminhão de grande porte, né? Ela é um caminhão para várias toneladas de minério, né? E quanto mais pesado for a estrutura desse caminhão, menos minério ele vai conseguir carregar, né? Vocês concordam comigo? E também mais combustível ele vai acabar tendo que gastar, né? O Eric colocou muito bem. Então é uma aplicação de grande sucesso também do Quard e também no Quend, né? O Quend na parte estrutural, normalmente é feita para redução de peso mesmo, né? Porque aí com isso a mineradora ela consegue, por exemplo, pegar e carregar mais toneladas de minério para cada viagem, né, para não ter que ficar sustentando uma estrutura muito pesada, né? E com o benefício de ter ainda uma resistência ao desgaste maior do que se fosse com um aço convencional ou com algum outro aço que esteja presente no mercado aí também de alta resistência, que não seja um aço de última geração. Não, legal. Você citou muito aí, né, com relação... A gente, durante o bate-papo também, a gente falou em relação ao peso, de espessura, mudança, porque a gente consegue entregar um material com uma maior resistência. Aí a gente tem os trabalhos tanto resistência à abrasão quanto ao impacto, né? Um material também muito dúctil para conseguir trabalhar, né, na parte de deformação. Mas a gente citando um outro segmento, tirando a mineração, né, como o segmento sucroalcooleiro em relação a algumas barras chatas, a gente tem algum case de sucesso da utilização, né, do material nosso da Quard,
como também para algumas outras linhas, né, de aplicações, para entender que a gente consegue fazer essas transformações em outros segmentos também. Temos isso já comprovado, já analisado? A gente tem alguns casos. Assim, a questão da aplicação é muito interessante, né? Porque muito se aplica daquela questão de caso a caso é um caso, né? Uhum. Normalmente você tem casos aí, por exemplo, mais recente agora que a gente recebeu de um parceiro que caçamba para siderurgia, né? Que a gente chama de caçamba para trabalhar quente. Então, trocando para o Quard, né? Ele aumentou a vida útil em 68%, né, em número de horas antes da troca da caçamba para outra, né, ou de uma reforma, no caso. Então, assim, é um número, né, que solto parece não representar muita coisa, mas isso traduz em alguns milhões de reais no final de um ano para uma siderúrgica, né, simplesmente por ter um equipamento trabalhando mais tempo, né, e mantendo uma fábrica rodando sem maiores problemas. Casos diferentes, né, Eric, assim, questões de pedreiras, né, a gente tem, a área florestal também tem alguns interessantes. Temos aquela aplicação do moinho de martelo também, que... muito boa. Interessante, que é uma linha que tem um desgaste muito alto, de uma chapa de uma espessura também significativa, né, que é um material muito duro, aí o pessoal fica preocupado ele vai trincar, vai quebrar, né. E aplicações, por exemplo, de moinho, onde se trabalhava horas, né, com um moinho antes de uma troca, e um martelo, né, de moinho, por exemplo, em mineração de cal. E aí conseguiu-se trabalhar aí dias, né, então, simplesmente trocando pelo Quard. Acho que assim, tudo, a gente costuma falar, né, Eric, que essa questão de aplicação ela é muito caso a caso, porque às vezes o seu minério ou por exemplo, a sua área florestal, você tem um solo diferente, né? Então, muito é caso a caso, então a gente sempre convida, né, aos clientes aí estar junto, consultando a GHT, especialistas aí, porque vão saber qual que é o melhor equipamento, o melhor tipo de peça, né, e até qual o melhor aço nesse caso aí, junto com a gente, para poder indicar melhor, né. Mas para vocês terem uma ideia interessante, assim, só para título de comparação, né, como que o Quard é mais resistente do que um aço comum, por exemplo. Se vocês pegar, por exemplo, um aço comum de mercado que se utilizava e se utiliza até ainda bastante hoje no mercado aí, que é um aço SI 1045, né? Temperado, né, que seja, para melhorar um pouco da propriedade dele, ele vai ter ali o que a gente chama de limite de escoamento, que é uma medida de resistência do aço, ele vai ter em torno de uns 340, 350, né, megapascal, é a unidade de medida. A gente pegar um Quard 450, né, que é o Quard que é a dureza mais baixa que a gente vende hoje no mercado brasileiro, ele tem da ordem de 1.250, 1.300 de limite de escoamento mínimo, né? Isso aí dá mais ou menos de 3 a 4 vezes mais, né, em termos de resistência, né? Isso considerando a mesma espessura, né? Então a gente pode ter com isso uma ideia de o quanto que se pode ganhar de vida útil. É claro que não é uma relação linear, né? Não é exatamente 4 vezes mais de vida útil que você vai ter, mas pode ser, né? Tem aplicações que a gente se surpreende aí, que tem um desempenho bem grande, e o cliente muitas vezes, né, divulga isso para a gente e fala, olha, eu faço questão de falar porque isso aqui fez eu atingir a minha meta, né, do ano, né, ajuda muito disso, né? Mas também não adianta só ter um material muito bom sem ter uma engenharia boa, né? E por isso que a gente escolhe aí o GHT aí como um parceiro preferencial, o Quard at Work, justamente para poder entregar todo o potencial do aço, né? Você falou de dureza. Quais são as durezas hoje que a NMLK traz da linha do Quard para o Brasil? Você quer falar, Eric? Posso falar. Hoje nós fazemos de 450 brínios. O nome do Quard, quando vocês recebem a própria ficha técnica, né, tem lá Quard 450, Quard 500, Quard 550. Essa numeração na frente do nome significa a quantidade de brínios que ele tem. A gente garante uma variação de brínios de 470 até 420 no aço 450. Então você pode também, dependendo do certificado, né, que a chapa é medida chapa a chapa, a dureza. Então você pode pegar um Quard 450 que esteja com a dureza dentro do range do 500. Isso pode acontecer por causa da medida que é chapa a chapa. Agora, falando um pouco só do Quend, que é o estrutural, o Quend ele tem os 700 megapascal de limite de escoamento.
e um pouco dos cases de sucesso, a gente teve disco de Feller, teve olhal, que eles podem estar utilizando em olhal, chassi. Então, falando um pouco de dureza e um pouco da aplicação do Quend, seria essas aplicações. Você tem um material ali de alta resistência mecânica, né, que seria para abrasão ou impacto, aí você falaria do Quard. Do Quard, exatamente. E você tem um material com alta resistência à parte estrutural. Exatamente. Né? Então, você tem um limite de escoamento diferente, você tem, em relação ao megapascal também, é totalmente diferente do que do aço do Quard, né? Então, aí você consegue ter 2 materiais de alta performance para aplicações diferentes, é isso? Exatamente. Muito interessante também. Perfeito. Eu gostei muito de tudo que vocês trouxeram aqui sobre a questão da aplicação, onde que aplica, o que a gente pode trazer para os nossos clientes. Eu gostaria de entender melhor um pouco de vocês como que a gente pode processar esse material. Como a gente pega a chapa inteira e transforma numa peça acabada para o nosso cliente final, que é o objetivo que a gente quer toda vez, né? O que a gente precisa? O que a gente precisa saber? Como que é o processo de corte? Qual que é a temperatura que a gente precisa usar? Quais são os eletrodos que a gente pode usar nesse processo? Vocês podem explicar um pouco melhor isso? A gente está falando aqui o tempo todo, né? Que é um material diferente, né? Tá, se é diferente, vamos lá. Eu como fábrica. Então, meu processo também tem que ser todo alterado, né? Que tipo de ferramental que eu vou estar trabalhando? O Quard, o Quend, por mais que nós trabalhemos na usina mais moderna do mundo para fabricar esse tipo de aço, ele, é claro que não é qualquer um que consegue fazer, ou qualquer equipamento consegue fazer isso. Nós estamos falando de materiais aí de 1.300 de limite de escoamento, assim, isso, gente, para vocês terem uma ideia, aço comum, igual eu comentei aqui, 300, 340 normalmente, né? Então a gente está falando de material 3, 4 vezes mais resistente. Também, mesma coisa, quando você vai, por exemplo, dobrar, né? Se você vai querer dobrar isso, você tem que ter tem que estar estruturado para ter isso. Então, a caldeiraria, né? Por exemplo, a Bisa, ela tem todos os equipamentos já direcionados para trabalhar com esse tipo de material nosso, né? A gente facilita a vida tendo o aço mais moderno do mundo, né? A evolução dos aços de alta resistência, o Quard e o Quend, mas, ao mesmo tempo, também a estrutura, né? E a técnica da caldeiraria, da empresa que está processando, beneficiando aquele aço, ela tem que ser uma empresa de alta categoria, né? Uma empresa realmente técnica, como é o caso do GHT da Bisa, né? Então, no caso, por exemplo, vamos falar de solda, né? O Quard ele foi projetado para você poder trabalhar com eletrodos com um nível de resistência relativamente comum. É um eletrodo que você utilizaria... Um E71, por exemplo. Um E71T1, no caso, no arame tubular, né? Então, aquele E71T1 é um arame que pode ser utilizado para soldar o Quard. O Quend também, o Quard mais, principalmente, né? Aparelho MIG-MAG. MIG-MAG, né? O processo MIG-MAG, a gente tem o arame cobreado convencional, um R70S6, né? Que é o que a gente encontra no mercado, nas revendas aí, nas casas aí de depósito. Pode ser trabalhado com ele. Então, assim, e o eletrodo a gente recomenda o E7018, né? O E6013, que é o eletrodo de serralheria, ele não atende muito porque ele tem ali um pouco mais aí de umidade, um pouco mais de... Aí a umidade ela traz o hidrogênio. O hidrogênio para a solda ele é veneno, né? Principalmente de aço de alta resistência, ele pode virar uma trinca ali, né? Induzir uma trinca mais adiante. Então a gente recomenda trabalhar com o E7018, né? Que é um eletrodo convencional também, né? Para soldagem de aço comum, aço Mi-20, A36, né? Então a tecnologia do aço faz com que ele tenha alta resistência, mas você possa soldar com os eletrodos de resistência convencional, né? Então, assim, a gente recomenda o quê? Alguns cuidados adicionais, né? Por exemplo, o GHT já é treinado nisso, né? O pessoal tem bastante capacidade técnica, né? Quem trabalha fazendo essas soldas no GHT, na Bisa. Porém, quem for trabalhar com a soldagem desses aços, montagem em campo, a gente recomenda alguns cuidados especiais, né? Dependendo do grau, né? Qual é o Quard que você está trabalhando. Por exemplo, um Quard 450, ele é mais fácil de se trabalhar ou tem que ter menos cuidados que um 550, por exemplo, né? Que tem uma dureza bem mais elevada. Então, quanto maior a dureza, o material fica mais frágil ao impacto, né? Então, é aquilo que o Redelvin comentou mais cedo.
a diferença do vidro ali, né? E uma outra dúvida, qual que é o benefício dessas chapas, as chapas Quard, num ambiente de desgaste de alta temperatura? Qual que é a vantagem que a gente tem trazendo essa solução? O ambiente de alta temperatura, ele não é um ambiente ideal para trabalhar com, por exemplo, com Quard ou com Quend. Por que isso? Mas você não pode trabalhar com ele? Não, pelo contrário, você pode também, tá? Você tem que ter um pouquinho mais de cuidado em alguns sentidos. Por exemplo, como que o Quard e o Quend ganham a sua resistência alta? É o processo de fabricação dele lá na nossa usina, lá na Bélgica. Como é que ele funciona? Na essência, ele é um aço que tem uma composição química controlada, né? Que não é muito diferente, tá, gente, de um aço convencional. Ele só é mais controlado em alguns elementos, ele adiciona alguns elementos químicos. Elementos de liga. Microligados, exatamente. Então, só que isso não é o segredo desse todo, porque ele passa por um processo, depois da laminação, ele passa por um processo que a gente chama de têmpera. Né? O que é a têmpera? Ele é aquecido num forno. Esse forno tem mais de 150 metros de comprimento na fábrica, é um forno gigante. Então entra a chapa de aço ali, ele é aquecido rapidamente para 920 graus, a temperatura que transforma a estrutura do aço ali. E na saída desse forno, ele entra num processo de resfriamento acelerado. Né? Então ele é aquecido a mais de 900 graus, 920 precisamente. E aí ele cai em alguns segundos a temperatura para 20 graus, que é a temperatura ambiente. Né? Isso com processo mesmo de resfriamento com água. Né? E isso é chamado processo de têmpera. Isso dá, entre aspas, né, falando a modo mais geral, é um choque térmico no material que faz com que ele aumente muito a dureza dele e a resistência mecânica. Então, na origem, o aço, o Quard, por exemplo, ele é feito dessa maneira. Então, se você coloca ele em um ambiente muito, muito quente, né, o que vai acontecer? A estrutura dele vai ficar um pouco mais macia. Né? Ele vai perder um pouco da dureza. Então, um dos cuidados é a gente trabalhar originalmente já com aço com a dureza mais elevada. Né? Então, por exemplo, quando você trabalharia com 500, você trabalha com 550, por exemplo. Entendi. Né? Ou um 450, você trabalha com 500, porque você sabe você calcula que vai a perda ter, mais ou menos. Vai ter uma certa perda, né? E procura não expor, né, diretamente a chapa, o componente do Quard à fonte de calor, né, mais diretamente. Então, quanto mais você proteger do calor, melhor. Então, assim, mas mesmo assim, eu citei agora recentemente aqui com o Eric assim, uma aplicação agora em siderurgia, né? Aí, que é para trabalho a quente, que deu quase 70% de ganho de vida útil de horas, né? Então, assim, e não é a melhor aplicação ainda disso, né? Você pode ver que tem muito ganho nesse sentido, né? A gente tem exemplo também de um case de sucesso para carvão. A gente também aplicou o material Quard, teve um ganho de 7,5 vezes a mais do que eu utilizava em 2 clientes diferentes que trabalham com carvão, alta temperatura, dentro de um forno, né? Então é para tirar realmente o carvão no momento ainda em que ele está totalmente quente, e a performance foi muito boa. Mas aí você entra nessa parte metalográfica do material. Né? É aí que você tem que entender, tá? Qual que é o tempo que ele vai ficar exposto a esse calor, né? Qual que é a movimentação que esse material vai estar sendo aplicado em cima da fonte de calor inicial. E aí que entra o GHT também com a presença em campo, a visita, né, do especialista. Isso aí é muito importante, gente. Eu acho que a gente tem falado isso aqui, mas não custa estar lembrando também, porque o que o Redevin comentou, a gente não pode ter o melhor aço do mundo, mas se não souber se ele é o mais adequado para aquela aplicação, ele pode não ter o ganho nenhum, né? Então é muito importante, é essencial isso aí. Existe uma frase, né, no mercado atacado e varejo, que é um merchan, é entender para atender, né? Então a gente precisa entender qual que é a real aplicação do material para direcionar, né, a aplicação dessa chapa, né? Qual tipo de dureza que vai ser aplicada, se vai ser um 450 ou até o 500, que é a qual a gente trabalha hoje. Com relação à espessura dessa chapa, como eu falei, a gente consegue processar dentro da nossa fábrica de 1/4 até 4 polegadas. Mas hoje, do material Quard, qual que é a espessura que vocês trabalham, a mínima e a máxima hoje para o Brasil? A mínima é de 4,76 milímetros. E isso para o 450? Para o 450, o 500 e o 550 também. Uma chapa nessa espessura fina, você consegue manter a resistência dela em relação à dureza. Legal. Lembrando que medida padrão, 2,5 por 6, chapão. E a espessura máxima que eu já vi a usina produzindo é 160 milímetros. Perfeito. Então, dependendo do cliente, ele pode pedir, né, essa espessura específica e a gente traz para o Brasil.
Legal. Você falou de medida padrão, né? No Brasil hoje a gente trabalha comercialmente, né? A gente fala, né, que é a medida padrão, mas não existe uma norma, mas é o 2,5 por 6, né? Isso. Que a gente trabalha no mercado. Mas existe alguma diferença aí, né? A MLK consegue trazer outras chapas em outras espessuras? Tanto é, a gente tem alguns exemplos, né, de aplicações de algumas chapas de medidas diferentes, né? Igual a grelha para a área de usina. A gente tem um exemplo aqui de uma mini grelha. E esse processo de fabricação no Brasil, ela não existia a medida padrão, né? Então a gente tinha que fazer, como eu falo, de sanduíche, uma junção, né, entre uma ou outra para poder fabricar esse tipo de grelha. E na MLK, hoje, se eu quiser uma chapa já numa medida comercial, na verdade sai, né, um pouco do comercial, para eu conseguir ter uma viabilidade no processo fabril, eu consigo isso hoje? Eu tenho uma mudança no comprimento ou na largura para conseguir atender melhor o meu cliente, entender também em relação ao meu processo de fabricação? Consegue. Hoje você pode programar a largura e a dimensão que você precisa. Por exemplo, você pode pedir chapas até de 14 metros de comprimento que a usina consegue produzir tranquilamente. Então... Por larguras exemplo, acima de 3 metros também 3 metros fazer. Uma grelha dessa, por exemplo, ela tem 3.300. Né? Isso aqui é uma miniatura, não é? Essa é uma miniatura. Mas ela tem 3.300. Ela sai do que a gente disse de padrão de 2,5, né? Então ela é muito maior. Uma grelha, por exemplo, assim, a gente tem grelhas, né? Assim, já trabalharam com isso aí também. A questão de você ter uma grelha com a espessura de 75 milímetros, né? Espessura extremamente alta, 3 polegadas, e com essa largura de 3,3 metros, né, onde você vai realmente fazer o que você acabou de comentar, né, que já tem aquele processo, você só faz o corte, né? Então, quer dizer, a GHT consegue fazer simplesmente o corte do material sem precisar fazer uma emenda, né? Uma solda que seria a solda, né, numa chapa de 75, né? Quem já mexeu com solda aí, quem é soldador aí, pode falar que não é fácil de fazer, né? Bastante tempo. Você cria uma ZTA ali nesse processo. Você, né? que aquilo que não, você afeta, né? A gente falou aqui que o aço ele é feito um processo de tempo, é um processo térmico para ganhar resistência, então a solda acaba sendo, entre aspas, um tratamento térmico que você está fazendo sem querer, né? Na chapa. Não é controlado que nem não o é controlado. Na então fábrica. você acaba perdendo um pouco da resistência ali, um pouquinho da resistência ali naquela zona ao lado da solda, né? Que a gente chama de ZTA, zona termicamente afetada. E isso aí, se a gente puder evitar, ótimo. Então a gente, né, trazendo essas dimensões especiais, sempre a gente pode estar analisando, né, o caso a caso e para trazer essas necessidades que o GHT tem e traz isso para a gente. E nada melhor que o próprio GHT que está junto aí do cliente, junto de vocês todos aí, para entender, né, qual que seria a melhor dimensão de peça para a gente poder estar fornecendo. Agora, tem uma coisa que dentro da fábrica a gente dói o coração. Como dobrar uma chapa de alta dureza? Porque você tem duas questões técnicas aí, né? Uma da construção metalográfica, em relação de você dobrar ou conformar, de você não quebrar essa área dos grãos, né? Metalográfico da construção ali e criar uma zona de tensão maior para uma possível trinca ou quebra. Aí você pode me explicar mais tecnicamente, né? Com relação ao quartz, ele não vai perder essa característica. E o que mais, né? A gente consegue trabalhar com esse tipo de material? Ok. Bom, vamos falar de dobra, né? Para a gente falar de dobra, dar um passo atrás aqui, também acho que é legal o pessoal saber, né? A gente falou, nós temos a usina mais moderna do mundo para fabricar aço de alta resistência. Mas, né? E aí a gente fica falando, mas e o que eu ganho com isso, né? Claro, isso na aplicação você consegue ter isso. E assim, o que justifica essa melhor performance do quad nas peças, né? Como está sendo mostrado aqui. Metalurgicamente falando, o processo que é feito em Clabecq, na Bélgica, ele é um processo que ele traz para o aço que é fabricado o menor tamanho de grão do mercado. Ele é metade, o tamanhozinho do grão, né? Se você olhar o aço no microscópio, né? Quem fabrica isso, cientistas, nossos desenvolvedores, eles olham isso direto, né? Então, o tamanhozinho do grão, ele é de 10 micrômetros. O que é 10 micrômetros? Você pega um fiozinho de cabelo e divide ele em N, né, para você ter 10 micrômetros. É muito pequenininho mesmo. O que quer dizer isso para você, né, que está ouvindo a gente aí, para quem está utilizando as peças feitas pelo GHT, de quad, de quente?
maior resistência mecânica aliada a uma maior dutilidade, né? Ou maior maleabilidade do material, trabalhabilidade, vamos falar assim, né? Por exemplo, o caso da dobra, né? Então, a gente faz uma comparação um pouquinho com o material, por exemplo, o isopor, né? Quando a gente compra uma televisão, uma máquina de lavar, em casa chega envolvida no isopor para proteger, né? Às vezes o isopor vem com aqueles... se você quebra ele fácil, né? Você vê que o grão dele é grandão, né? Ele é bem grande. Então ele não tem muita resistência, ele quebra muito fácil. Agora, se ele vem um isopor de mais qualidade, ele vem com um isopor de grãos pequenos, né? Então fica realmente difícil de quebrar. O aço é igualzinho. Quanto maior o tamanho de grão dele, mais fácil vai ser quebrar, de propagar uma trinca, né? Então, por exemplo, se por algum motivo se não fez uma solda muito com cuidado, etc., aquela trincazinha que às vezes surgiu ali, ela vai embora e propaga e quebra a peça. Então não tem durabilidade, até risco aí de acidentes. No quartzo você não tem isso, né? Você tem o menor tamanho de grão do mercado, que é metade do grão de outros aços de alta resistência da geração passada, que é o que estão aí no mercado também. Então, daí você tem uma melhor trabalhabilidade. Outra coisa interessante que lá na fábrica, que acho que vale a pena falar, é que nós somos das poucas fábricas do mundo que fabricam aço de alta resistência pelo processo de laminação multidirecional, né? Para quem não entende um pouco disso, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente lamina o aço, a gente reduz a espessura dele, né? Lembrando lá que ele vem de um chapão, né? No início, com uma espessura bem grande, 200, 300 milímetros, e ele passa por um processo nos rolos, né? Que eles vão diminuindo a espessura dele. Então esse processo ele é feito, normalmente numa fábrica convencional, ele é feito numa esteira, né? Então, no sentido, ele passa nos rolos e vai embora, né? E como é que é feito lá em Clabecq, na Bélgica, na nossa fábrica? Ele vai, ele volta, ele gira a chapa, vai e volta, gira de novo, vai e volta, e ele vai fazendo, igual a gente falou antes aqui, uma massa de pizza, né? Você vai fazendo em vários sentidos. O que isso é bom para o aço, né? Normalmente o aço, as propriedades mecânicas dele, dureza, resistência, eles são sempre melhores na região, no sentido longitudinal, no sentido da laminação. Desse sentido aqui, ele vai ser melhor. Então, se você tem um aço de um concorrente nosso, ou um produto que esteja no mercado aí de outra geração, ele vai ter, por exemplo, uma resistência ao desgaste muito melhor se o material cair no sentido que foi feita a laminação do que o contrário, transversal, né? E como que você, usuário, vai saber isso, né? Se às vezes você está comprando uma peça que foi cortada e foi um retalho e tudo, não tem como saber. Então, de repente, você tem uma performance de um equipamento, de repente você tem outra, e realmente uma menor que a outra. Com quad isso não acontece, né? Porque ele é feito multidirecional, né? Então, você tem todas as direções são laminadas. É claro que no finalzinho, né, como você imagina uma massa de pizza, se você vai fazendo isso muito, ele vai ficar muito largo e muito comprido. Então, é lógico que lá nas últimas camadinhas ali, onde ele passa as últimas vezes para laminar, ele vai só num sentido e voltando. Ele não gira mais, porque não caberia na linha de fabricação de tão largo que ele fica, né? Mas isso são as últimas 2, 3 passadas, então praticamente a diferença entre as propriedades de um sentido e o outro, elas são muito menores do que qualquer outro aço da... Acabou que você, então, acabou de contar pra gente o segredo, né? O segredo está aí. O segredo tá aí. Agora, fazer como acontecer isso é um outro segredo. Aí é outra coisa, né? E aí o segredo, claro, né? No caso do GHT, da Bisa, claro, tem que ter equipamento, você perguntou de dobra, equipamento, tem que ter prensa de qualidade, uma prensa com capacidade de carga alta, né? Mais alta do que um aço convencional. Então, uma prensa de aço convencional, dependendo da capacidade, você pode trabalhar até uma certa espessura de quad, né? Mas espessuras maiores você já não consegue, porque ele exigiria uma força muito maior. Nós estamos falando, gente, de um aço que é 3, 4 vezes mais resistente que um aço convencional. Então, realmente, aí a prensa ela teria que ter isso. E aí existem alguns parâmetros de trabalho que nossos desenvolvedores, né, que desenvolveram o quad, que desde o início pensaram para que ele seja um aço mais fácil de trabalhar no mercado, aço de alta resistência, eles fizeram. Então, por exemplo, nós desenvolvemos no nosso site, você tem recomendações técnicas, né, onde você fala, olha, qual que é o raio mínimo de dobra para o quad 450 de 25 milímetros, por exemplo, né, e com qual comprimento, qual que é a largura da matriz, né, qual que é a carga da sua prensa que tem que ter, né? E inclusive foi feito também um aplicativo, tem um aplicativo de celular
que ele chama-se Key Calculator, tá? Que a própria pessoa que está processando isso, ela pode verificar ali na palma da mão, literalmente, coloca qual é o quart, qual é o quend, qual é a espessura, quais as dimensões, e ele te dá lá, por exemplo, o raio mínimo de dobra que você pode ter, que inclusive é muito melhor do que outros aços do mercado de alta resistência por causa dessa questão, né, da tecnologia que ele utiliza para ser fabricado, né? Então está um pouquinho sobre dobra aí, e por isso que ele também é muito mais fácil de trabalhar. Provoquei essa pergunta porque a gente teve um trabalho, também é um case de sucesso, não era comum utilizar material de alta resistência para rolo de máquina, rolo compactador. Então, com o material quartzo, a gente conseguiu fechar, né? Então, fez o fechamento e a solda desse material e a performance está rodando, está indo muito bem. E é um material que você assusta um pouco. Tá, estou com um material de uma resistência muito maior, eu estou fazendo uma conformação muito grande. E aí, vai quebrar, não vai quebrar? As moléculas vão aceitar depois o processo, né, que é para um rolo compactador, né? Então, um processo de esforço mecânico, né, em cima de uma tensão, onde também tem uma área de solda também, para o material tensionado, né, porque ele está dobrado, e está indo muito bem. E aproveitando esse gancho de case e falando um pouco de comparativo, né, de materiais que a gente tem no mercado hoje, a gente está falando de material monometálico, mas a gente tem uns bimetálicos, né, e outros, né, gamas de materiais de aplicações, que a gente fica tentando explicar para o cliente qual que é a melhor performance dele, dependendo da aplicação também, né? Vocês têm algum outro case, né, comparativo a isso, a esses tipos de aplicações? Existe, mais recentemente, o mercado de cimento tem gostado cada vez mais do quard, né, Eric? Então, assim, a gente costuma colocar assim, a chapa de desgaste bimetálica, né? O que é a chapa de desgaste bimetálica? Ela é uma chapa de aço comum, onde é utilizada uma solda dura por cima, né? Então você tem ali meio que um sanduíche, né? Você tem um aço comum de resistência baixa, né? Ou resistência média, e em cima um aço, um revestimento com uma dureza bem alta, né? Isso traz algumas vantagens em alguns casos e várias desvantagens em outros, né? Por exemplo, para cortar um tipo de aço desse é muito mais difícil, né? Porque no oxicorte você não corta. Porque esse revestimento normalmente ele é inoxidável. Né? Então você não consegue cortar ali no oxicorte, tem que cortar no plasma, dependendo, o cara não tem o plasma, então assim, é complexo. Também para calandrar, dobrar, né? Igual você estava citando aí, o raio de dobra deles tem que ser muito maior, né? Então tem componentes que você não consegue fabricar com um bimetálico, por exemplo. E em alguns casos, como a gente tem hoje o Quad 550, por exemplo, né? E o Quad Pro, né? A gente não comentou aqui, o Quad Pro ele é uma variante, né? Ali como se fosse um Quad com uma resistência à abrasão de um 500, de um Quad 500, mas ele tem a resistência ao impacto do Quad 450, né? E a trabalhabilidade, ou seja, a soldabilidade, facilidade de cortar, de um 450, né? Então esse aço também ele é muito utilizado em algumas aplicações onde você tem impacto também, né? Então, além da abrasão, você tem impacto também junto. Então, algumas aplicações onde a gente no passado não atuava tanto, a gente já passou a atuar. Então, vou falar um pouco do mercado de cimento aqui. No caso do Quad 550, né, o pessoal está utilizando muito para fazer chutes, né? O que é o chute? É aquela rampa, né, de descarga, por exemplo, de um cimento, né, ou de um componente, uma matéria-prima em algum tanque. Aquilo é um material extremamente abrasivo, né? E você precisa ter um material que ele vai durar, né? Revestimentos internos de moinho de cimento, né? Moinho vertical, por exemplo, onde se trabalhava muitas vezes com bimetálico, está sendo trabalhado com Quad 500, Quad 550, porque o Quad ele é inteiriço, né? Inteiro ele é duro, né? Ele tem a dureza alta, ou a dureza nominal que ele teve, né? Por exemplo, o 550 ele vai de 520 a 580 Brinell de dureza. É uma dureza bem alta, tá? Isso quer dizer o seguinte, a espessura inteira dele, se você pegar um aço de 16 milímetros, por exemplo, de espessura, ele vai ter 16 milímetros duro, tá? Enquanto que um aço bimetálico, né, uma chapa de desgaste bimetálica, ela vai ter normalmente a altura do revestimento bem menor do que a base. Por exemplo, um 5+8, por exemplo, um 8+6, né, 8+3. Então, o 3, o 6 ali, o final, depois o mais,
é a altura do revestimento duro. Né? Então, uma vez que acabou aquele revestimento na aplicação, o que tem ali embaixo é um aço comum. Né? É um aço comum que aí você vai ter que parar um moinho, muitas vezes, antes de parar um forno, né, de cimento, por exemplo, que a parada, normalmente quem manda é o forno, né, por causa do refratário, que ele acaba caindo. Então, você acaba tendo que parar um moinho para fazer uma troca, por exemplo, não programada, que é um prejuízo enorme para a fábrica. Né? E no caso, se você trabalhar com quad, não, você consegue ter uma vida útil e programar aquela parada sem desespero, né, para quando parar o forno, né? Por exemplo. Né? Então, estratégias de manutenção, né, quem trabalha aí com manutenção direta aí sabe como que pode ser complicado isso, além de ser um material extremamente mais barato também, né? O custo do material é muito mais barato. Então, esse é um dos exemplos aí para a substituição de chapa bimetálico pelo quad. Né? Aproveitando esse gancho, vamos falar agora de bauxita, né, que é um material muito argiloso, né? Ele aglomera muito nas placas, né? Principalmente do chute, como você está falando de chute, aí veio isso de lembrança. Qual que é o processo de comparativo? Né? O mercado ele te pergunta muito, tá? Qual que é o limite para essa chapa? Ela vai ter o material, ele vai escoar facilmente, ele não vai? Porque quando você pega a chapa bimetálica, né, você tem uma aglomeração um pouco maior, porque ele não tem essa... Ela é mais rugosa, né? Ela tem uma rugosidade maior. Isso é muito bem colocado aí, Edmundo. Assim, outras aplicações, muitas aplicações também incluem isso. Né? Às vezes o material não pode ficar grudado naquela peça. Né? Sendo ela, por exemplo, uma báscula de um caminhão de minério, por exemplo. Né? Você imagina se ficasse grudado ali sempre um pouco de minério, mesmo que se descarregasse o caminhão, ficasse um pouco mais de caminhão minério, o minério grudado. É minério, é espaço a menos para ele carregar um novo minério. Então é redução de produtividade. Então, se você trabalha com um bimetálico, o bimetálico ele é mais rugoso, né? Também por causa desse revestimento, que ele é mais irregular em cima. Então você acaba tendo um material aderindo aí na superfície. E no caso do quad, não. O quad, a gente tem, inclusive, a gente comentou aqui do processo de fabricação, mas a parte de planicidade e a parte de rugosidade também, a gente tem normas para atender, né? Normas de fabricação de aço, que inclusive a gente atende, em maior parte das vezes, a gente atende até o dobro do que a norma pede, pelo fato de a gente ter uma fábrica muito moderna. Tá? Então, rugosidade também muito baixa, então aderência de material, para quem precisa de aplicações onde não pode aderir o material ou é prejudicial, é quad com certeza. Agora, já vi em alguns momentos, em feiras também, em posts de vocês, para o mercado do agro, né? Algumas aplicações dos aços do quad e até de uns discos de corte. Que aplicações são essas? Aonde é que vão? Qual que é o ganho que o cliente tem, principalmente nesse mercado? Que todo mundo acha, né? Mas é agro, é planta, né? Não tem desgaste, não é igual mineração. E acaba que quando você vai ver, tem tanto quanto uma mineração, né? Com relação ao desgaste. Exatamente. Eu comentei no começo sobre o disco de Feller, né? Que eles utilizam muito no corte das árvores. Então, esse foi um caso de um cliente que ele substituiu o aço, vamos dizer assim, usava um quad no disco e aplicou o quench. Ele teve uma durabilidade muito maior. Porque, se comparar com o quad, ele é resistente a impacto. O quench, por ele ser estrutural e ter uma flexibilidade no limite de escoamento, ele consegue ter um limite de escoamento e voltar ao estado original. Com o quench, ele consegue fazer um corte muito melhor, utilizando no disco de Feller. Isso no Feller, né? Que tem aquele corte que ele segura. Exatamente. Ou uma árvore, né? No caso lá é o eucalipto, né? No corte do eucalipto, né? Embaixo tem um disco do corte. E tem os sabres também das motosserras. Isso que eu queria perguntar também para vocês. Então também tem essa aplicação, né? Eu já vi em algumas tesouras, um dos fabricantes é a Indeco também, algumas aplicações, que é o material de desgaste que tem, né, nas tesouras da Indeco, com a aplicação do quad também, de alta resistência, do 500, 550. Tesoura, existe a tesoura de sucata, né? Também as garras também florestais, né? Então isso é uma aplicação bem interessante, né, Eric? Muitas aplicações dessa levam quad e assim, até no início, até para uma surpresa minha, né, que estava entrando na empresa antes, eu falei, poxa, mas você está usando quench aqui, né? Tesoura de sucata, por exemplo.
Mas por que Quend? Né? O Quend, ele tem... porque quando nossa tesoura de sucata, você imagina, você vai cortar um metal ali, né? É metal com metal cortando. Se vocês já tentaram pegar uma tesoura mesmo, de criança mesmo, e cortar alguma coisa mais dura, ou até um varetinho de metal, alguma coisa, o que ela acontece? Ela começa a dobrar, ela começa a ficar torta, assim, né? Então, basicamente, é a mesma coisa que acontece quando você vai cortar uma sucata, por exemplo, né? O material, ele sendo duro, é muito bom, porém ele tem que ter uma certa resistência ao dobramento, um pouco mais de flexibilidade. E isso o Quend ganha do Quard, né? Porque o Quend ele é estrutural, ele é feito para assumir um pouco mais uma forma dessa de deformar, mas sem quebrar, né? E enquanto que o Quard aguenta uma carga muito grande, mas aí lá na frente ele estaria quebrando, né? Passando ali do limite dele, ele estaria quebrando. Então é um pouquinho diferente nesse sentido. É até curioso um pouco dessa aplicação aí da tesoura. Isso é até legal, porque eu já cheguei a ver dessa aplicação também no mercado de pneu, reciclagem de pneu, de corte de pneu, né? Então você acha pneu, uma borracha, mas na construção do pneu tem aquelas malhas de aço, do arame, e aquilo tem desgaste, né? Então tem um consumo até muito grande com relação a isto, né? E para o mercado também, já que a gente está falando, né, de sucata e tudo, de reciclagem, né? A gente tem umas grandes empresas no Brasil que trabalham com isso. Existem alguns discos, né, que ficam nos rolos, né, para triturar o material. Aquilo tem alguma aplicação com Quard em relação à dureza? Que você já tiveram essa experiência? Tem que ter um material bem duro, né? Assim, justamente, por mais que, né, o caso da borracha, você está comentando, né? Assim, a gente acha que não, que vai destruir bem fácil o material, mas realmente fica... E até pela própria questão de ficar ali utilizando isso aí 24 horas por dia, muitas vezes, né? Se trabalha num equipamento desse. Então, assim, realmente o material mais duro é mais interessante. Por exemplo, um Quad 550, né? É um caminho. Alguns utilizam o Quad 500 também. O Quad 550 também é uma aplicação também para esse material. Nossa, para essa aplicação, né? Muito interessante, né? Se a gente for falar, a gente vai ter um mundo, né, de aplicações e tudo. E para o mercado sucroalcooleiro? A gente fala muito de barra chata, né? Das tiras de barra chata, que é usual, né? Na troca, mas aí você também tem alguns outros equipamentos, principalmente no corte, né, da cana também. Você tem equipamentos que utilizam materiais de desgaste. Na própria corrente, na verdade, né? Para poder levar todo esse bagaço para ser triturado, tem algumas aplicações. O Quard, ele tem se dado bem nesse mercado também, nessa linha de materiais de desgaste para o sucroalcooleiro? Você quer falar alguma coisa de corrente? Bom, sobre as correntes, tem clientes que já utilizam o Quard para produzir essas correntes. E nas aplicações estão performando muito bem. Uma coisa interessante, você comentou de barra chata, né? A barra chata dos transportadores ali de cana, né? Ela acaba sofrendo muito abrasão. Nas usinas de açúcar, é uma coisa bem curiosa, né? Que trabalha em usina de açúcar aí, sabe muito bem, que os períodos entre safras são os períodos da manutenção, né? E muitas usinas, elas praticamente se desmontam todas e se fazem todas de novo, né? Então, assim... Mas existem casos, sim, por exemplo, na aplicação de barra chata, de você trabalhar com Quard 450 ou 500, tá? E você trabalhar por 2 safras, por exemplo, né? Então, você, teoricamente, não precisa mexer com isso na próxima entre safras. Se você colocou agora, você vai estar fazendo isso só na segunda entre safra. Né? Isso é um benefício muito grande que muitas vezes o pessoal não conhece, né? Fala, poxa, mas material, estou comprando material de alta resistência. Material de resistência, pessoal, tem que tomar muito cuidado porque não é normalizado isso, né? Então, cada siderúrgica tem a sua própria tecnologia, né? Então, não é como se fosse você comprar um aço 1020 ou um aço ASTM A36, um aço comercial que a gente chama, né? Então, você tem que observar quem que está fabricando, né? Qual que é a qualidade do material, de preferência fazer um teste naquela aplicação com o material, se você tiver como fazer isso, né? Ou pegar também referências também com o GHT, com a gente, está em parceria com o GHT, porque aí você consegue ter isso. Porque muitas vezes a usina ela vai e troca toda a intersafra, ela vai troca. E às vezes ela está jogando material bom, poderia estar, vai estar sobrevivendo mais uma safra, né, fora. Né? Se ela está trabalhando com material de qualidade, se ela está trabalhando com Quard. Tá?
Isso é muito bom, porque senão as pessoas têm um comparativo de achar que é tudo igual, né? E não é tudo igual, isso aí. Tem sua diferença. É bem diferente, né? Vocês viram aí, a gente citou algumas diferenças aqui na fabricação, né? Para vocês terem uma ideia, né? Mas existem várias diferenças, né? Não só na fabricação, mas desde lá do minério de ferro, né? Igual a gente citou ali, tem um controle muito maior. Tem um outro mercado também que as pessoas acham que não tem um desgaste, mas tem um desgaste com relação à aplicação de chapa de alta resistência, o mercado ferroviário. Então, a gente tem atendimento aqui em algumas empresas, né, nesse ramo, e a gente já atua com fornecimento de algumas placas que têm dado muito bem, né, nos equipamentos de ferrovia, né? Então, além disso, vocês têm alguma outra visão com relação a essa linha? Já tiveram alguma dessas experiências também aí no mercado, junto com aplicações tanto do Quard quanto do Quend, ou outro aço, né, comercializado pela NMLK? Você diz no mercado ferroviário? Exato. Ferroviário, por exemplo, em aplicações aí de virador de vagão, né, onde você tem uma descarga, terminais de descarga em portos. Normalmente você tem moegas, né, o pessoal chama de moegas, ou aqueles chutes de descarga de material. Se o material é muito abrasivo, por exemplo, grãos, né, soja, etc. Material mesmo, cimento, né, tudo isso, principalmente muita abrasão, ou alguma abrasão combinado com algum impacto também, a gente citou aqui, é material para fabricar esse tipo de componente. Legal, né? A gente tem fabricado algumas peças para equipamentos de via e também algumas chapas também para o próprio vagão, né, para o carregamento de minério de ferro. Legal. Ou outro tipo de minério, né, mas que tenha desgaste. Porque quando você fala do virador de vagão, né, você tem debaixo dele, você tem como se fosse um mini chute, né, de descarga ali. Ali também você tem uma área com desgaste muito maior, né, então você precisa ter um material de resistência maior ali. E a própria estrutura também desses vagões também, a gente consegue aplicar as chapas do Quard, né, e na parte estrutural o Quend, pela facilidade de trabalho e de ponto de elasticidade também do material, né? Você citou muito bem, porque nós estamos falando, quando a gente fala de material, equipamento móvel, né? Você está citando aí, por exemplo, o trem, né? O vagão. Quanto menos peso, a mesma lógica que a gente comentou antes, né? Quanto menos peso se tiver, menos combustível vai ser utilizado e maior capacidade de carga, né? Então faz totalmente sentido, né? nessa parte de vagões também, bacana. Mais produtividade, né? Que você mais traz produtividade. pro cliente. É interessante o pessoal também de casa saber o seguinte, que a gente fala de Quend, né? Assim como o Quard, o Quend também tem variações, né? Então, o Eric citou aqui antes o 700, mas a gente tem o 900, né? O 960. Então, assim, no Brasil a gente trabalha com essas grades, mas lá fora tem aplicações para o Quend 1300, inclusive, 1100 e 1300. O que é um Quend 1300? Para vocês terem ideia, por exemplo, vocês veem aqueles guindastes levantando um petroleiro, um transatlântico num porto lá na Coreia, etc. Aqueles guindastes, as hastes deles são feitas de Quend 1100, 1300, né? E ainda assim com a espessura grande para aguentar aquela carga toda ali. Então existem N opções, né, que a gente pode estar ofertando para o mercado, e o pessoal de casa saber também, para redução até de peso, né, e aumento de carga. Então o projetista não está muito, o engenheiro projetista não está mais preso aos materiais convencionais, né? Ele pode estar trabalhando aí, fazendo um projeto muito mais inteligente, né, e com ganhos muito maiores aí para a aplicação dele. Perfeito. Você tem aí um mundo, né, de aplicação, né, se a gente for colocar aqui com relação ao material, né? Tanto esse mundo, a Bisa está aqui para isso, né? Para a gente personalizar, é importante, né? Reforçar a questão que vocês apontaram muito bem, que a gente é Quard Earthwork, junto com a Bisa, a nossa unidade fabril, e ela pode trazer qualquer tipo de solução a partir de Quard Quend. Então, a gente está capacitado para isso, que nem vocês apontaram muito bem. A gente tem todos os processos muito bem definidos. Então, a gente pode trazer para você, cliente, qualquer solução que você achar que você precisa ter Quard ou Quend aplicado. Você quer citar alguns tipos de perfis que a gente pode trabalhar? Chapas? Qual tipo de... A gente acabou, né, demonstrando algumas coisas aqui, né? De chapa furada, cortada, dobrada, calandrada, tira... Então, qualquer tipo de processo industrializado a gente consegue fazer na nossa fábrica da Bisa, de acordo com o seu projeto ou de acordo com o projeto executado pelos engenheiros do próprio GHT. Né? A gente tem uma equipe de corpo técnico para isso, para encontrar soluções, né? E essa parceria junto,
né, com a NMLK, com material de alta qualidade, nos transforma, né, para poder entregar um produto também de alta qualidade, né, para cada cliente. A gente quer agradecer vocês por esse momento, por esse bate-papo, né? Se vocês quiserem dar as suas palavras finais também para a gente aqui, falar um pouco como que podem, né, encontrar também o Quard junto com a gente, com o GHT, tá? Podem ficar à vontade. Primeiramente, queria agradecer, né? Esse bate-papo foi incrível. Para encontrar o Quard e o Quend, vocês podem encontrar com a GHT, se for peça beneficiada ou algum corte, alguma coisa. E com a gente você pode entrar em contato direto no nosso site, que é o www.nmkbrasil.com.br. Okay, e lá você consegue, tem até um WhatsApp, né, um símbolo do WhatsApp, você pode direcionar lá. Entre em contato direto comigo e eu direciono para o setor responsável. Ok. Atendimento em São Paulo, para quem está em São Paulo, o Eric também está aí, né, para atender diretamente. Nós temos pessoas no Brasil inteiro, né, responsável por todo o Brasil, para estar cada vez mais perto do usuário, né, do usuário final ou até do próprio beneficiador do aço. Então, o Eric fala muito bem. Eu gostaria de agradecer de novo aqui a oportunidade, né, a gente ter essa oportunidade grande de ouro aí, né, de estar falando junto com o nosso parceiro aí preferencial, o GHT, falar direto para o nosso cliente final, né, porque são os clientes das peças finais, dos clientes do GHT que movem a nossa siderúrgica, né? A gente não seria nada sem vocês aqui. E agradecer por ter dado essa oportunidade de a gente poder esclarecer um pouquinho melhor, porque às vezes quando a gente olha uma chapa de aço, não sabe muito o que está ali por trás, toda a tecnologia, e a gente fica muito feliz de poder ter tido a oportunidade de falar isso também para todos os presentes aqui e também para o público que está em casa aí. Não, ótimo. Em nome do GHT, agradeço, tá, a presença de vocês. Para você que estava aí nos assistindo, né, vou pedir primeiro, clica nesse joinha aqui, dá uma força para gente, para você também poder receber mais informações e receber os alertas também, né, do GHT, do podcast, das informações extremamente importantes. E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até mais.